Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu, Paulo Papini, Dr. Cláudio Caivano. A gente vai falar hoje no Momento Condomínio sobre a mudança da destinação social do condomínio, tá? Mas antes de fazer uma observação, na live passada, a gente falou da questão dos prazos na trabalhista, se eles são contados em dias úteis ou não, né? E só para deixar claro para vocês, na trabalhista os prazos são contados também em dias úteis, artigo 775 da CLT. Quem viu isso foi o Dr. Cláudio Caivano, que fez a pesquisa. Eu não sabia, ele não sabia também. Então agora, só para deixar claro, temos duas pessoas aqui na live, apresentem-se. Bom, vamos começar. Cláudio, vamos lá, Paulo. Para falar objetivamente para as pessoas assim que estão preocupadas com a situação condominial, como é que eu faço para mudar a destinação de um prédio? De comercial para residencial, ou de comercial para misto, ou de residencial para comercial? Qual o tipo de quórum que eu tenho que ter? A gente chegou a comentar sobre isso na live passada também, né? Rapidamente, passando, porque a gente estava tratando de outro caso, mas é preciso observar logo de cara dois artigos que são muito claros nisso, Paulo, pelo menos sob o meu ponto de vista, é por isso que a gente está debatendo aqui. O 1331 e o 1351, ambos do nosso Código Civil e ambos que tratam do condomínio edilício, né, ou edifício, são sinônimos aí. No 1351, o legislador originário deixou mais claro, dizendo que a alteração da destinação se trata única e exclusivamente pela unanimidade dos condôminos, ou seja, você depende da aprovação de todos os condôminos para poder mudar essa destinação. Há uma dúvida, uma controvérsia nesse sentido, porque na primeira parte do artigo 1351, ele diz que a alteração da convenção precisa de um quórum específico, qual seja os 2/3. Mas tem um pontozinho, uma vírgula lá, né? Então, ponto e vírgula, você faz um break na sua interpretação e começa uma nova frase. A alteração da destinação, assim como da unidade imobiliária, ou seja, a tua unidade autônoma, ela depende da aprovação unânime. Tá, deixa eu fazer duas perguntas aqui agora, que é importante para quem está vendo o vídeo, que é a seguinte, o som tá legal? O som tá bom, Cláudio? Tá. Para mim tá perfeito. Essas duas perguntas são importantes para quem está vendo o vídeo, que é o seguinte. Primeiro, esse quórum é dos presentes ou da totalidade das unidades? Não, o quórum é da totalidade das unidades, Paulo. Quando a gente tratar de convenção, e no caso dessa segunda parte do 1351, quando a gente tratar dessa alteração da destinação da unidade imobiliária, a gente está falando do todo, não apenas dos que comparecem, aqueles condôminos presentes. Por isso que se chama e se denomina de quórum especial. Tá. E daí eu vou fazer uma pergunta mais delicada ainda. Inadimplente vota? Veja só, Paulo, o inadimplente vota. Você não pode impedi-lo de votar sob pena de repente, estar cometendo um dano moral naquele momento que você vai estar expondo em assembleia, né? Dizendo, olha, exemplo, seu voto não vai ser computado. O voto dele não vai ser computado, tá? Se tiver problema no futuro, vai acarretar problema, inclusive nessa aprovação. Então, vamos falar de alteração da convenção. Se você tiver lá os 2/3, excetuando-se o dele, beleza, você vai conseguir aprovação. Agora, se você estiver contando com esse voto desse inadimplente para formar os 2/3, para compor os 2/3, você pode vir a ter um problema. Obviamente é o judiciário que vai resolver isso, né? Mas você pode vir a ter um problema nessa aprovação, não vai ser legítima, porque o voto dele não pode ser computado. Perfeito, mas o que eu queria falar é assim, essa questão do artigo 1351, eu até acho um artigo razoável, a redação que tinha nele, essa disposição, até o mês de março desse ano, né? Que a gente entrou nessa pandemia maluca, nessa quarentena maluca. Como é que fica agora? A pergunta que eu faço é o seguinte, o prédio que eu trabalho, você conheceu, você esteve aqui na sexta-feira passada, sim, né? Sim.
O prédio que eu trabalho, metade das unidades estão vazias. É assim, esse prédio não vai aguentar sobreviver. Não vai aguentar sobreviver por muito tempo se não houver uma retomada dos aluguéis. E parece que não vai haver. Porque, assim, cada vez mais as pessoas se adaptam a trabalhar em casa. Meu sócio mesmo, o Guilherme, tá? Isso. Então, assim, eu acho que é algo que meio que veio para ficar. Inclusive, os puristas estão revoltados com isso, mas eu acho que a audiência virtual, sustentação oral virtual, é algo que veio para ficar. Eu penso exatamente assim, que veio para ficar, tá? Então, assim, a questão é o seguinte, como é que vai ficar? Porque, assim, por mais boa vontade que tem os moradores de condomínio, é difícil você conseguir unanimidade. Você pega o prédio que eu trabalho aqui, são 8 por andar, vezes 14 andares, né? Então, a gente está falando de quantas unidades? 140, 130 unidades, mais ou menos. Sempre vai ter alguém que vai falar, não aceito alteração alguma. Eu não estou falando, por exemplo, de uma alteração, quer dizer, particularmente para mim até indiferente, tá? Porque eu sou inquilino aqui, eu não sou proprietário do imóvel. Mas eu quero falar o seguinte, eu não estou falando de uma alteração radical, de transformar um prédio comercial num prédio residencial. Mas misto, né? Mas será que não seria viável você transformar um prédio comercial num prédio misto? E você poderia separar, por exemplo, olha, de tal a tal andar será comercial, de tal a tal andar será residencial, até porque você pode hoje fazer o gerenciamento, né? Aquele comando do elevador que a pessoa se registra na portaria e o elevador já vem para pegar a pessoa, tipo, ó, você já vai para tal andar. Exato. Você já vai para tal andar. Daí, assim, a gente vai falar, não, tudo bem. Artigo 1351 do Código Civil fala que nós temos que ter uma aprovação unânime, ok? Eu concordo com isso. Todavia, bom dia, Jocineia, tudo bem? 19 horas hoje com você aqui no canal. Todavia, temos também na Constituição a função social da propriedade. E função social da propriedade não é assim, vamos colocar o MTST aqui para o cara pobre morar. Não, não é isso, tá? Isso é uma interpretação tosca. A função social da propriedade, por exemplo, a Milena, a proprietária do imóvel que eu alugo, qual que é a função social dessa propriedade para ela? Ela comprou esse imóvel para ter algum lucro. Sim. Para ter alguma renda mensal. Complementar a sua renda, ou às vezes até complementar a sua renda, né? Ou para ser a própria renda dela, tá? E daí, se o Paulo Papini falar, não quero mais imóvel, e ela descobrir que, não tem mais inquilino nenhum, que queira, porque potencialmente os inquilinos comercial não tenha, os inquilinos comerciais estão desaparecendo, sim, né? Sim. Então, assim, será que o Código Civil não vai estar violando a função social da propriedade para essa proprietária Milena? O que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente está diante de um quadro novo, um quadro antes nunca imaginado, tá? Sem dúvida. Essa que é a questão. Se você virasse para mim, uma vez eu tive uma aula com o Scavone, ele falou sobre isso, e para mim era tranquilo, não pode mudar e ponto final. E essa aula foi há menos de um ano. Mas hoje a gente tem uma situação totalmente nova. Sim. E deixa eu dar uma notícia fresquinha aí, até para quem está nos assistindo, quem vai ver depois, né? Você falou dessa questão de home office, né? Então, essa tendência, o que era uma tendência, vai virar algo permanente. A XP, por exemplo, acabou de anunciar, eu ouvi hoje de manhã, acompanhando as notícias, que a XP já anunciou que esse processo dentro dos seus colaboradores é permanente. E já existe estudos em outras grandes empresas para tornar a mesma coisa para alguns segmentos, óbvio que talvez nem todos consigam, mas é um movimento que agora já se tornou irrevogável, né, Paulo? Então, essa preocupação que você está trazendo aqui é legítima. Os condomínios vão ter muita dificuldade para cumprir aí o rateio para o pagamento das suas contas, e isso é uma coisa que vai ter que ser pensada.
No meu ponto de vista, o que causa um atraso, às vezes, no Brasil, vou te dar um exemplo aí, acho que até já comentei isso, peço perdão para aqueles que já ouviram, mas é bom a gente frisar novamente. A senadora agora cassada, né, senadora cassada, a juíza Selma, ela defendeu um projeto de alteração, inclusive, se eu não estiver enganado, é do próprio 1351, que alterava, uma cláusula trazia um 1351A, onde autorizaria que todas as assembleias pudessem ser virtuais, né, guardados os requisitos básicos, que são aqueles que a gente já conhece. Então, você tem que ter o IP capturado para comprovar que aquela pessoa participou, assinaturas para depois poder lavrar essa ata de assembleia, etc. Isso não é difícil de fazer nos dias de hoje, Paulo. Se você pegar qualquer aplicativo aí de reunião, que hoje cabe 30, 40, 50, quer dizer, você tem como capturar aquele IP daquela pessoa que participou, você tem como pedir, através daqueles convites, a confirmação dele, isso também fica capturado. Quer dizer, há mecanismos suficientemente bons para isso e seguros. Ocorre que o legislador ele prefere fazer uma legislação emergencial, como a 14.010, que advém do projeto de lei 1179, né, que a gente até já falou dele também aqui em vídeos anteriores, permitindo, então, só durante a pandemia que você faça isso. Então, pode ser, poderia até se aproveitar nesse sentido, essas assembleias, essa possibilidade de legalidade da assembleia virtual para se fazer algo assim. Mas eu penso que para você fazer essa alteração, dando como exemplo aí o condomínio que você aluga, é preciso um pouco mais de estudo, concorda? Não é uma coisa que a gente vai fazer de maneira rodada, eu não estou falando... vamos aproveitar a pandemia, vamos fazer até dia 30 de outubro. Eu não estou falando para você pegar um prédio da construtora São José, que custa 40 milhões de reais a unidade, e transformar num mercadinho. Não é isso. Mas quero falar assim, algo dentro de uma razoabilidade, entendeu? Perfeito, perfeito. Porque assim, os direitos não são absolutos, né, Paulo? Então, eu não vejo uma colidência tão premente que a gente tenha que estudar de maneira... Porque vamos ser objetivo. No meu prédio aqui, eu acabei de fazer a conta agora na calculadora do celular, são 112 unidades por torre, tá? Certo. 112 unidades por torre. É assim... Nunca que você vai conseguir unanimidade, mas nunca, nunca. Porque você vai ter vários perfis de proprietário. Você tem o proprietário, que é com a Milena, por exemplo, que eu até conheço pessoalmente, que ela depende mesmo daqui para sobreviver. Perfeito. Ela depende mesmo daqui para sobreviver. Mas também você vai ter o proprietário que tem 100 imóveis na carteira. É só representa 1%, não representa nada então, para ele. Tudo bem, olha, eu posso esperar um pouco mais, não é um desespero de causa para mim. Quer dizer, eu acho que em algum momento o direito e os condomínios vão ter que se debruçar sobre esse problema, tá? O alto custo de uma empresa de segurança, melhor, de uma pseudo-segurança que se vende. Não, sim, eu não estou nem falando agora a questão, Rodrigo, do custo do condomínio, mas o custo do condomínio, em parte, tem muito a ver com a segurança, que hoje a gente não tem na sociedade e tal, e eu falo brincando, que mesmo que você não tenha segurança particular, você tem segurança particular no Brasil, né? Mas o que eu falo agora é uma outra coisa. Eu falo assim, que alguns, por exemplo, isso já aconteceu no Morumbi, tá? Mas no Morumbi é mais fácil você fazer isso, eu já fiz até trabalhei em alguns projetos desses, porque, assim, o que o Morumbi tem? O Morumbi tem uns prédios que, assim, 500 metros quadrados, 10 apartamentos no prédio, porque são 10 andares, e só o condomínio, muitas vezes, no Morumbi não é incomum que o condomínio custe mais caro que a locação. É verdade. Não é incomum, verdade. tá? O Morumbi foi um bairro que decaiu, assim, muito. Alguns prédios do Morumbi se transformaram, mediante aprovação em assembleia, se transformou um apartamento de 500 metros quadrados em 6 apartamentos, em 7 apartamentos. Ok, mas quando você tem 10 pessoas numa assembleia... Claro, é muito mais fácil de você conseguir a alteração dessa destinação e a própria unanimidade, né? Eu não diria que é muito mais fácil, mas pelo menos é muito menos difícil, né? Exato, quando eu digo mais fácil, é que é mais fácil, considerado mais fácil você colocar 10 pessoas para conversarem, discutirem e talvez chegarem num senso comum,
do que quando você tem 100, quando você tem, como no seu caso aí desse prédio, 140 pessoas. É muito mais complicado, né, Paulo? Não, e até porque, assim, o que acontece? Você vai ter num prédio do Morumbi, é mais fácil você convencer os 10 também pelo aspecto financeiro, né? Porque, assim, claro. esses 10 o bolso estão dói, pagando um né? condomínio de 10 mil reais por mês. E Onde de mais dói repente a gente é no Agora bolso, sem sim, dúvida alguma. você pega no meu prédio, o sujeito que está com o imóvel vazio, que está apertado para pagar o condomínio, mas em contrapartida o vizinho dele que está com o imóvel alugado, não, mas a grande briga é o quê? Por causa de R$ 200 a mais? Por causa de R$ 300 a mais? Sendo que quem está pagando é meu inquilino? Né? Ele vai deixar passar, assim, não, sem dúvida, você está certo. Essa é uma questão espinhosa, não estou falando assim, para você abrir a porteira e transformar um prédio que nasceu para ter um padrão A num prédio padrão D. Não é isso que eu estou falando. Tá? Mas essa é uma questão espinhosa que o judiciário vai ter que se debruçar sobre ela. Sim. Tá? Inclusive, até para colocar um aditivozinho aí nesse nosso debate nesse sentido, acho que foi, não sei se foi na anterior ou na pretérita, você comentou sobre a eventualidade de repente, você ter aqueles condomínios segmentados. Então, a pessoa que não quer pet, então ali vai ser proibido. A pessoa que não quer criança, então ali não vai ter nem área de lazer infantil e tal. E aí, existem colegas nossos que defendem que a alteração dessas áreas comuns careceria também dessa aprovação por unanimidade, Paulo, em virtude dessa redação do 1351, que o legislador originário diz assim, a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos. Aí eu tenderia a divergir no seguinte sentido, quando a gente volta lá no 1331, as áreas comuns, tudo bem, elas compõem a unidade imobiliária, mas a unidade imobiliária lá no 1331 é interpretado como sendo a sua unidade autônoma. Sim. Então, vai haver aí uma colidência de interpretação. Porque, no meu ponto de vista, você poderia conseguir mudar uma área comum de um prédio, por exemplo, apenas alterando a convenção, que é lá que está devidamente delimitado quais são essas áreas comuns. Então, exemplo, vaga de garagem, onde elas estão, de que modo são, se são... Inclusive, a gente ontem conversou, nós nos passamos aí decisões do Tribunal de Justiça, né? Sim, e uma delas que eu te passei é justamente quando as vagas são comuns, né? Elas estão ali sem aquela delimitação, então não é exclusiva, uso exclusivo, é área comum. Então, como que se altera isso? Precisa da unanimidade? Não, para esse caso, eu interpretaria que é alteração de convenção simples, são 2/3. Eu queria muito ouvir tua opinião, porque isso é uma coisa que está mas enormemente aí em artigos. Eu não sei se foi o STJ internet. ou se foi o TJ de São Paulo que falou que precisa, né, da unanimidade. Num dos casos então que já tem uma decisão, eu preciso dar uma busca, então, porque eu tenderia a refutar essa necessidade. Eu tenderia a refutar também. E eu acho que nesse momento, não sei, precisaria talvez... de uma revisão completa, né, porque os condomínios estão mudando, né? Eu acho que precisaria de uma revisão completa, inclusive do 1351. Perfeito. Eu falo principalmente para quem é condomínio comercial. Mas condomínio comercial não apenas, tá, Caivano? A gente tem falado isso, a gente tem projetos que a gente está desenvolvendo em comum, e você está pensando em morar em Sorocaba. Sim. Será que em Nova York já está acontecendo isso? Será que não vai haver um êxodo de cidades como São Paulo? À medida que você tem essa preconização aí, não vou falar perpetuação, que é uma palavra muito forte, mas que você tem uma intensificação desse movimento de home office, o home office pode ser em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo. E aí você procurando um pouco de qualidade de vida, como eu estou procurando, tal, a tendência é que você saia da cidade de São Paulo. Não definitivamente, né? Porque dificilmente eu vou fazer isso na minha vida, mas existem outras necessidades que São Paulo é a cidade indicada. Mas essa proximidade facilita esse uso, né, misto. Não, mas tudo bem, mas você vai para Piracicaba, você vai para Sorocaba, o outro vai para Piracicaba, Campinas. Isso, exato. Quer dizer, se a gente pegar um raio de até 100 quilômetros, né? 150 quilômetros, vai. Eu diria, vamos colocar Araras. Uhum. 170 quilômetros, a Jocinéia Jaborã em Araras. É assim,
você tem uma infinidade de cidades. Perfeito. Você tem São José dos Campos, que é uma grande cidade, está a 80 quilômetros de São Paulo. Que vão te oferecer melhor qualidade de vida, um custo mais baixo. Sim. E para quê? Assim, e você vai levar desenvolvimento, né, Paulo? Porque a gente, antes de começar, estava em dúvida em relação à internet. O que precisa melhorar nessas cidades aí que nos avizinham nesse raio aí é justamente a qualidade do sinal que está sendo enviado, né? Mas isso é um fenômeno natural. Isso o mercado resolve. Exato. O mercado resolve isso. Então, assim, esse é um problema que a gente vai ter, no primeiro momento, nos condomínios comerciais, num segundo momento, nos condomínios residenciais também. Também. Concordo contigo, concordo. Também. Vamos dar um exemplo que você deu agora da minha vinda para o interior, de repente, para ter uma qualidade de vida maior. E se eu for morar num condomínio de casas, por exemplo, para me sentir melhor amparado, mais seguro? Então, não pode ter comércio dentro desse condomínio, independentemente do tamanho dele. Mas então, para você comprar um pãozinho, um molho de tomate que faltou naquele momento, então você tem que pegar seu carro, seu veículo e ir até a cidade. Por que não ter? Como você está bem colocando aí, não pode ser misto e você não pode ali ter um mercadinho, uma mercearia, uma padaria, um pet shop, porque as pessoas têm pet, principalmente morando em casas, né? Então, eu penso que essa proposta que você está colocando hoje como tema, ela tem que ser, sim, discutida com profundidade, porque a vida da sociedade está sendo alterada, né? E vai trazer essa necessidade que você está colocando. Precisa, sim, ter algum tipo de possibilidade de alteração prática, né? E lembrando, meus amigos, condomínio misto era algo muito comum há 30, 40 anos atrás. Eu morava num prédio no Jardim Paulista, que era bairro de boy, e meu prédio era misto. Eu lembro que no meu prédio tinha, acho que no primeiro andar tinha uma locadora, tinha um escritório de contabilidade, alguma coisa assim, e uma gráfica. Às vezes embaixo você já tinha onde seria a garagem, naquele momento não se utilizava muito e você tinha loja, né? Você tinha um comércio. Era misto, era um uso misto mesmo, é isso aí. Vai ser uma tendência de retorno, né? Só que hoje, principalmente para a questão do condomínio edilício, do prédio, né? Você tem uma tecnologia que facilita até a questão da segurança. Perfeito. Então, assim, o office boy que vai no escritório de advocacia ou de contabilidade tem como você impedir que ele tenha acesso às outras áreas. Sim. Quer dizer, se alguém quiser mudar eu entendo o seguinte também. Não é só a gente falar assim, vamos mudar a Assembleia e ponto final. Você tem que ter um projeto de impacto financeiro, né? Sim. De impacto na segurança do condomínio. Com certeza. Não é se pegar e falar assim, não, vamos mudar a Assembleia e transformar, porque também vai ter muito proprietário que vai falar isso. Vamos mudar a Assembleia e ponto final. E transformar isso daqui. Não, você precisa de um projeto. Por isso que a gente colocou ali no comecinho que não é uma coisa que você vai mudar de uma hora para outra e vai se aproveitar da 14.010 para fazer até outubro desse ano. Não, você tem que efetivamente, de repente, contratar até profissionais multidisciplinares para fazer um brainstorming aí, porque, exemplo, que veio na minha cabeça, você falou do acesso no andar. Realmente, os elevadores hoje podem ser modernizados a ponto de você ter lá até uma leitura facial, né? Ele já fez o cadastro na portaria, então a face dele vai até aquele andar. Aí você tem a questão da escada de incêndio ou escada, enfim, saída de emergência. Se você tem um sistema todinho automatizado, essas portas corta-fogo, elas podem estar travadas. Elas não precisam estar com acesso livre full time, né? 100% do tempo. Mas se ocorrer um alarme de incêndio, aí as portas destravam e você permite acesso integral. Porque se essa pessoa chega num determinado andar, pela escada de incêndio, ela pode ter acesso a outro andar, né, Paulo? Sim, então, isso vai envolver uma questão de segurança que vai ter que ser totalmente informatizada a ponto de impedir a abertura dessa escada de incêndio para que ele não tome o acesso de outro andar, né? Então, assim, é só de entender. Eu acho que é viável você, se necessário for, até judicializar essa questão, mas para algum proprietário que esteja vendo, que se anime, fale, opa, vou transformar o meu prédio, que chama West Tower,
aqui, né? Num condomínio misto. Vai ter que tirar dinheiro do bolso para isso também. Vai ter que fazer um projetinho, uma coisa para mostrar também, olha, não vai mudar a segurança do prédio. Não esqueci disso, exatamente. Eu até acho que assim, o problema pior é o prédio que vai virar residencial, eventualmente misto. Porque o que é comercial vai virar misto? Já era comercial antes. Uhum. Já era prédio comercial antes. Tá? Então não vai mudar muito a vida daquele prédio. Ah, não, o volume de pessoas vai até diminuir. Sim. Que vai visitar o prédio diariamente, considerando que todas as unidades estejam ocupadas, né? Perfeito. O volume de pessoas vai até diminuir. Se tornou ele misto, vai diminuir a rotatividade, sem dúvida. A rotatividade. Mas assim, vai ter situações sui generis, por exemplo, prédios do Morumbi, né? Que foi um exemplo que me veio à cabeça, que talvez tenham que virar mistos, que daí você vai ter que criar um esquema de segurança em termos de escada de incêndio, eu não sei também. Sim. O que dá para se fazer nesse tipo de circunstância, tá? Interessante esse ponto que você colocou no começo aí, Paulo, do condomínio inadimplente, né, dele poder votar ou não. Nessa questão de alteração da convenção ou de alteração da destinação, nós vamos estar permitindo a alteração da propriedade sem que ele tenha o direito de votar em relação à propriedade dele. Isso também no futuro vai ter que ser uma questão que o judiciário ou o legislativo vão ter que verificar, porque as questões sociais, as questões socioeconômicas, elas estão no nosso dia a dia. Até que ponto, como a gente já discutiu aí, inadimplência, né, o condômino antissocial, até que ponto isso pode também interferir na função social da propriedade, que você bem colocou minutos atrás? Sim, então, quer dizer que porque eu estou, neste momento, desamparado, socioeconomicamente falando, eu não tenho direito a definir o futuro e a destinação da minha propriedade? Me parece um pouco contrassenso também nessa questão da função social da propriedade, né? A questão do voto do condômino inadimplente, na verdade, é que o problema é que a própria inadimplência do condômino gera um conflito de interesses, né? Perfeito. Você que é especializado em compliance, você sabe disso. De uma alteração dessa destinação, né? É que assim, é diferente a discussão dele poder usar a piscina. Sim. Que tudo bem, é bem tranquilo isso. Uhum. Dele poder votar, né? Porque daí você tem um certo conflito de interesse. Ele vai poder votar? Então ele vai poder votar para aprovar o projeto do advogado que vai ser contratado para processar os inadimplentes? Uhum. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, a questão do voto do inadimplente, apesar de eu já defendi, tá? Eu já defendi em tempo passado, até já consegui liminares nesse sentido. Eu até já consegui liminares para permitir que inadimplentes votassem, tá? Certo. Hoje eu vejo com mais reserva isso. Eu entendo que não pode votar mesmo. Porque não tem como você falar que não existe um conflito de interesses entre o que vai se decidir numa assembleia e a própria situação de inadimplência daquele condômino. Tá. Porque se ele está inadimplente, obviamente que ele vai ser contra qualquer... assim, tudo bem, que em assembleia se faz muita bobagem. Por exemplo, certa vez no meu prédio, o pessoal inventou de aprovar colocar um piso de mármore no hall de entrada dos elevadores das garagens. 80 mil reais. Quer dizer, para quê? Né? Sim, para quê? A pergunta é essa. Eu votei contra, ok. Uhum. Mas assim, será que o inadimplente ele não vai ser aquele cara que vai votar contra qualquer coisa que dê despesa? Será que ele vai ter esse bom senso de... A gente está falando de condomínio, tá? Porque ele está... condomínio. Ele está interpretando de maneira lógica que ele já debilitado financeiramente, ele não vai querer aumento de despesa. Ele vai ter conflito de interesse. Ele vai ter conflito de interesse. Você tenderia a concordar contigo, mas até para manter essa nossa pimenta aí, a gente não parecer comadre, né, que fica um concordando com o outro, no caso da aprovação aqui, né, que a gente está discutindo hoje aí, do 1351, eu tenderia a te dizer que ele deveria a ele ser permitido, né, ser dado o direito a voto para que ele... Eu acho que caberia, talvez, às assembleias fazer uma coisa menos radical,
menos, e alguns prédios já fazem isso, não é qualquer condomínio inadimplente proibido de votar, mas sim aquele que está inadimplente há mais de um mês, 2 meses, disso, 3 meses. Razoabilidade 6 meses, né, para ele ser considerado antissocial. Então, até lá, ele não seria considerado, então 6 talvez meses fosse eu já permitido. acho, 6 meses, a meu ver, tá? A meu ver, eu já acho um pouco de exagero até, para poder votar, não para ser antissocial. Perfeito. Porque, eventualmente, a gente já passou por uma situação dessas no meu prédio, tá? Uma vez a gente teve uma assembleia no meu prédio, o sujeito pegou, sei lá, não caiu no débito dele, no débito bancário dele, o boleto do condomínio. Daí, olha, eu chamei o cara de canto, olha, você não vai poder participar da assembleia e tal. Não, mas... Daí ele viu o extrato na hora, realmente não caiu. Ele pegou e tirou o dinheiro da carteira. Posso pagar agora? Entendeu? É que assim, a convenção do meu prédio, a gente achou que estava bem feita, a convenção feita pela Company, e a gente nem precisou pensar em mudar a convenção, né? Mas está lá na convenção, tipo, inadimplente não pode votar, ponto. Né? Será que não seria mais razoável estabelecer um período de 2, 3, 4 meses? Penso exatamente assim, Paulo, por isso até que voltei com essa demanda aí na nossa discussão. Ou fazer uma analogia, por exemplo, à lei do inquilinato e não permitir a purga da mora mais de 2 vezes no ano, que senão o cara fica inadimplente 3 meses, vai ter assembleia, vai lá, paga e vota. Daí fica sem pagar de novo, entendeu? Sim. Então, fazer uma analogia à lei do inquilinato, ó, tá bom, se o inadimplente vota, se tiver até 3 meses de atraso, desde que não tenha ficado em atraso mais de uma vez. Naquele mesmo período de tempo. Naquele mesmo ano. Naquele mesmo ano. Seria razoável. Assim, seria razoável. Os condomínios vão ter que se preocupar em sentar para conversar sobre isso, tá? A gente vive a gente até já falou disso também, Paulo, mas a gente vive, talvez, nesse segmento que a gente está tentando aí fazer algum trabalho, por conta até dessas unidades comerciais que virão a ter problema, pode ser que já no projeto a gente, de repente, consiga eventualmente colocar um adendo nesse sentido. Mas veja só, a gente vive aquela questão que eu coloquei também em oportunidades anteriores, que o condômino normalmente não participa. A adesão a uma assembleia é baixíssima no Brasil, né? Então, à medida, eu faço até aquela analogia que eu já coloquei, como você é enquanto cidadão e como você é enquanto condômino, né? Então, se você não se envolve muito com política, você tende a também não se envolver na sua assembleia. E aí você acaba permitindo que os outros o façam, né? E normalmente é uma minoria, é aí 10%, 15% que participa. Então, já dada essa dificuldade, penso que muitos síndicos, administradoras, mesmo tendo boa vontade nesse sentido que você acabou de falar, vamos tentar fazer isso aqui, tornar essa questão um pouco mais razoável, acabem entendendo que seja difícil por esse motivo que você colocou. A unanimidade é extremamente complicado em qualquer condomínio, né? Sim. Né? Então, assim, se eu não me engano, Rodrigo, essa questão da associação de não se aplicar as disposições do condomínio do Código Civil para as associações de moradores foi uma repercussão geral no STJ, tá? Foi o STJ que falou, agora eu não lembro de cabeça, mas se não me engano foi o STJ que falou que a associação de moradores não pode impor a cobrança, uma série de coisas. Acho que sim. Né? Eu acho que foi o STJ que falou, mas tudo bem, isso daí é diferente também. Tá legal? Bom, eu acho que a gente, longe de esgotar o tema, mas deu para clarear um pouco esse tema. Bem aí as margens, live, né? Elas estão delimitadas aí. Semana que vem, Claudio, vamos falar de pets em condomínio? Vamos, tema extremamente interessante. Vamos sim, tá combinado. Quantos podem? Se pode proibir? Não pode proibir. Não pode proibir. E apesar de eu adorar... Você já tá dando spoiler, Paulo. Já tô dando spoiler. E apesar de adorar cachorro e tal, eu acho um erro da legislação, das legislações estaduais, municipais, porque eu acho que eventualmente você deveria ter um prédio para... Olha, você sabia que em Nova York é comum, você vai morar num prédio, o próprio prédio averigua se você quer que você more lá ou não, sabia disso? Não sabia. É comum. E eles podem pegar e falar, pronto, você não vai morar aqui, ponto final. Por quê?
Porque não queremos. Então, por exemplo, um republicano em Nova York que seja abertamente republicano... Você não faz parte do perfil, você não tem o perfil, né, Paulo? Exato, ponto. Um republicano em Nova York que seja abertamente republicano tem uma dificuldade enorme para alugar imóveis em locais mais nobres. Então, normalmente, o que acontece muito em Nova York é os republicanos, como a cidade é um reduto democrata, os republicanos ficam quietos na encolha. Tá? Entendi. Mas, assim, se dá uma autonomia enorme para os condomínios. Autonomia enorme mesmo para os condomínios. Para que o condomínio resolva a sua vida. Tá legal? Liberdade na acepção do termo, né? Liberdade na acepção do termo. Beleza? Meus amigos, por hora é isso. Cláudio, fica aí, a gente troca mais uma ideiazinha rápida. Tá legal? Abraço vou encerrar a live. Abração a todos. Semana que vem, Pet em Condomínios.